Vamos começar aqui mais uma aula. O assunto de hoje, matrizes energéticas no Brasil, matrizes brasileiras. A gente vai abordar um pouquinho do aspecto histórico, digamos assim, da produção energética do Brasil, e também vamos falar sobre o petróleo, a captação de petróleo, gás natural e carvão do Brasil. Essa aula vai ser dividida em 3 ou 4 aulas. Vamos ver aqui como vai ficar o decorrer das aulas, né? Vou tentar compartilhar o máximo possível das aulas para ficar melhor ao trabalhar os conteúdos. Bom, primeiro vamos fazer aqui um panorama do setor energético. O Brasil é um país que tem muito potencial em produção de energia, porém esse potencial nem sempre foi desbravado, nem sempre foi utilizado. A gente vai ter uma produção nacional de energia mesmo acontecendo de forma muito recente na história do Brasil. Vai começar por volta da Primeira República, por ali, na verdade, mais por meio da Primeira República. A gente vai ter nossa primeira grande empresa trabalhando nesse setor de produção de energia, sendo a Petrobras, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. O Brasil, até 2014, importou 12% de toda a energia consumida, ou seja, 12% teve que vir de fora do Brasil para poder suprir a necessidade energética do brasileiro. Nós temos um potencial de produção energética onde 40% é derivado de fontes renováveis, o que é um número muito positivo para o nosso país. E as nossas principais importações, o que a gente mais compra para produzir energia? Carvão mineral, petróleo e gás natural. Nesse gráfico aqui, a gente vai ver como é que é distribuída a produção de energia no Brasil, né, de acordo com as matrizes energéticas mais difundidas. A gente tem 61% da produção energética vinda das hidrelétricas, o que é uma coisa muito marcante do Brasil, já que nós temos uma das maiores bacias hidrográficas, né? A maior bacia hidrográfica do mundo tem boa parte dessa bacia no Amazonas, no estado do Amazonas. Nós temos uma grande bacia hidrográfica aqui no Brasil também, que é a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Paraná, enfim, são bacias hidrográficas que garantem o suporte, né, de produção de energia hidrelétrica. Nós temos aqui também 9,9% da energia sendo produzida pelas eólicas e pelas placas solares, 8,8% por biomassa em aterros sanitários, 4,5% petróleo, 1,7% carvão mineral, gás natural em 1,1%, e a nuclear produzida no Brasil representa apenas 1,2%. Gás natural representa 7,9% do que é ofertado dentro do Brasil em termos de energia. Atualmente, né, nós vamos... Atualmente não, digamos que atualmente porque é a cidade de 2018, né? Então, nós temos 3 anos aí mas a nossa importação, ela fica em 3,5%. Então, de tudo que é necessário para o nosso país, 3,5%, 4% a gente tem que comprar de fora, certo? Lembrando que aquele dado de 2014 mostra que o Brasil chegou a necessitar de 12%, 14% de oferta de importação, né, para poder conseguir suprir a necessidade. Ao longo do vídeo, nós vamos ver que o nosso país teve um momento, que foi em 2006, que ele conseguiu bater, né, 100% da oferta, cobriu 100% da demanda. Mas, na atualidade, foi o único ano que nós conseguimos fazer isso. Essa tabela aqui vai mostrar a questão da poluição por gás carbônico, CO2, né? Tanto por fonte como por setor. Observando aqui as 3 fontes de energias diferentes, o óleo, o gás e o carvão, a gente observa aqui em 2017, que está representado em azul, o óleo poluiu 66%,
o gás 17% e o carvão 15%, enquanto em 2018, representado pela cor rosa, o óleo poluiu 65%, o gás 17,9% e o carvão 16,3%. Nós vamos ter aí uma queda na poluição do óleo, porém nós vamos ter um aumento aí na questão da poluição derivada do gás natural e do carvão mineral. Dentro dos setores de produção, a gente observa que o setor de transporte é o que mais necessita de combustíveis e é o que acaba mais emitindo poluentes na atmosfera. Depois nós temos o setor de indústrias, o próprio setor de geração de energias e os outros setores aí, no caso, estão a agricultura, a pecuária, o setor residencial, enfim, outros da sociedade. Esse outro gráfico aqui é tirado de uma resenha anual que a autarquia responsável pela gestão de petróleo, carvão mineral, óleo do Brasil, realiza, né? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa autarquia logo mais à frente. Mas é uma autarquia que pertence ao Ministério de Minas e Energia. Vou disponibilizar para vocês esse PDF, tá? Caso vocês queiram observar direitinho esses dados, né? Muito pertinente para o Enem, inclusive. Aqui nós vemos esses três gráficos que vão falar sobre o Brasil em relação à OCDE e ao resto do mundo. A OCDE, né, são o grupinho lá dos países mais desenvolvidos do mundo. Oferta interna de energia no Brasil, nós vemos aqui que em relação à oferta interna, o que representa a não renovável, a energia não renovável, o óleo acaba ganhando. Né? Então, nós produzimos muito óleo, nós utilizamos muito óleo. Dentro da proposta das renováveis, nós temos aí o etanol e o bagaço, e a hidrelétrica sendo os maiores. E por último, a gente vê a lenha e o carvão vegetal, que é uma proposta renovável, porém que traz muitos danos também à natureza. Vemos também eólica, solar, biodiesel, com uma porcentagem bem pequena, né? 3,2, 0,2 e 3,3. E quando a gente vai olhar por um parâmetro total das renováveis e não renováveis, a gente percebe que, apesar das energias não renováveis ainda serem a maior quantidade de consumo do Brasil e produção, a gente também observa que a oferta, a produção de energia renovável é bastante significativa, sendo 45,3%, que é um dado muito positivo para o nosso país, embora posteriormente a gente vá ver, né, sobre os impactos ambientais, sociais causados também por algumas formas de energias renováveis. Elas não são 100% limpas, como a gente pensa. Consumo de energia por setor, a gente observa que o setor da indústria e transporte são os setores que mais consomem energia, e a energia vem de diversas fontes, diversas matrizes. Isso é um dado muito importante. A agropecuária fica em terceiro lugar, e a energia, né, o consumo residencial, fica em quarto lugar. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o histórico do petróleo, da produção de petróleo e gás natural no Brasil. Então, pessoal, o primeiro poço perfurado de petróleo no Brasil foi em 1938, certo? No bairro Lobato, região periférica de Salvador. Essa região se encontra, né, no Recôncavo Baiano, que é uma grande bacia sedimentar, propensa a ter esse tipo de material. É importante sempre lembrar que petróleo só é possível existir em regiões de bacias sedimentares. Em 1953, Getúlio Vargas vai criar a Petrobras, mas antes da Petrobras a gente vai ter uma agência reguladora, né? Uma Agência Nacional do Petróleo, como é chamada, para tentar organizar essa questão da produção e da venda do petróleo, tá certo? E aí, só em 53 é que a gente vai ter a criação mesmo da estatal Petrobras, tá certo? Que vai deter de todo o monopólio do petróleo brasileiro. Na crise de 73, aqui já é regime militar, já é um período que nós vamos ter a primeira grande crise do petróleo, onde o barril vai estar custando $11. O Brasil produzia apenas 14%
da energia baseada no petróleo e acabava comprando o restante de fora. Essa crise de 73 e o aumento do preço do barril fez com que o Brasil forçasse uma produção maior brasileira para evitar, assim, gastos desnecessários. Como o nosso governo, nosso Estado não possuía recursos o suficiente para fazer essa produção maior, foi necessário abrir concessões a empresas privadas, uma coisa que o Getúlio não queria no princípio da proposta da Petrobras, né? Então, a Petrobras ela vai abrir concessões para empresas privadas poderem fazer a prospecção do petróleo, né? A procura e a captação do petróleo. E aí, o que ficou acordado entre essas empresas? Que uma determinada empresa privada ela podia fazer o seu projeto, se ela achasse o petróleo, todo o gasto como é que eu posso dizer, em planejamento, pesquisa, perfuração de poços, gastos de maquinários, tudo isso ia ser coberto pelo Estado futuramente, né? A pessoa ia ser assassina, a empresa ia ser assassina. Mas se por acaso ela não tivesse sucesso, aí o prejuízo era só dela, né? Então, algumas empresas encararam essa proposta bem perigosa e algumas deram muito bem no final das contas. A Petrobras ela vai liberar essas concessões somente até o fim do regime, quando a gente vai ter a abertura política brasileira e a promulgação da Constituição em 1988. Então, a Petrobras volta a ser uma estatal e detém todo o monopólio do petróleo mais uma vez. E a produção do petróleo, a prospecção vai só aumentando. Em 2006, como havia dito, a produção de petróleo brasileiro foi de 1,8 milhões de barris, o que fez com que 100% da necessidade de energia do Brasil fosse abastecida pela produção brasileira. Em 2015, a produção diária média foi de 2,5 milhões de barris, só que desde então, né, a gente acabou aumentando muito o consumo brasileiro, então é necessário fazer algumas importações de energia. O monopólio da Petrobras foi rompido em 1995 e em 1997 foi criada a Agência Nacional do Petróleo. Quando eu digo que o monopólio da Petrobras foi rompido, quer dizer que foram vendidas algumas ações da empresa, então a empresa virou um capital misto. Essa Agência Nacional do Petróleo é uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Qual é a função dessa autarquia? Regular, contratar e fiscalizar todas as atividades relacionadas à prospecção de petróleo e gás natural no Brasil. No ano de 2015, a Petrobras já possuía 15 refinarias em território brasileiro, uma refinaria nos Estados Unidos e uma no Japão, o que torna, né, a Petrobras uma das grandes empresas do petróleo, do setor petroquímico no mundo, certo? A descoberta do pré-sal foi uma das coisas que mais alavancou a questão da produção brasileira e também o nome da própria empresa, Petrobras, tá certo? A descoberta de uma reserva na região da Baía de Santos, na região costeira do sudeste brasileiro, que compreende ali Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Santa Catarina. Então, aquela região, ela vai ter o que nós vamos chamar de pré-sal, né? O que é uma camada pré-sal? No slide anterior, da última aula, a gente viu que é uma camada que fica abaixo da camada superior de sedimentos, né? Nós temos a camada pré-sal, a camada de sal, a camada pós-sal. E aí você pode encontrar petróleo entre essas camadas, certo? A camada pré-sal brasileira, onde foi encontrado o petróleo, está a 5 quilômetros de profundidade, numa região que está distante da costa brasileira 300 quilômetros. Então, tem que entrar no mar 300 quilômetros e aí, quando chegar no ponto exato, fazer a perfuração de 5 mil quilômetros para baixo, para poder conseguir chegar na camada pré-sal e fazer assim a prospecção do petróleo. A retirada do petróleo no pré-sal atualmente está rendendo para o Brasil aí 30 bilhões de barris de petróleo, então está sendo muito bom para o nosso país. Alguns royalties, algumas ações já foram vendidas, né? E parte desse dinheiro, parte desses royalties estão sendo direcionados para
programas governamentais dentro do Brasil. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente, mas a gente já pode lembrar de algumas coisas, né, como, por exemplo, a proposta de levar alguns royalties do pré-sal para a educação brasileira, que foi lançado nos governos Dilma e tudo mais, mas isso aí a gente pode discutir mais futuramente, certo? É importante vocês pesquisarem também futuramente no Google ou mesmo no YouTube, tem muito vídeo relacionado a isso, para vocês verem qual foi o impacto mesmo social e econômico que o pré-sal causou na economia brasileira, no Brasil como um todo. Na área continental, dentro do território brasileiro, na terra firme, nós temos 3 áreas de importante exploração de petróleo. A área do Recôncavo Baiano, que foi a primeira a ser descoberta. Mossoró, Rio Grande do Norte, que também tem uma grande exploração de petróleo, e uma pequena exploração numa região chamada Urucu, no Amazonas. Essa região abastece, né, de petróleo e gás a Zona Franca de Manaus, que é uma zona importantíssima de produção de eletroeletrônicos, que abastece tanto a região norte brasileira como também os países vizinhos do Amazonas. Esse mapa aqui, só para ilustrar melhor para vocês como é que acontece, né, a distribuição dos oleodutos, tá certo? São grandes tubulações que vão passar petróleo e derivados do petróleo também, né? Temos os gasodutos, por exemplo, que é para transporte de gás natural. E aí nós observamos que boa parte dessas instalações se encontram em regiões costeiras, né? Algumas poucas entram de fato dentro do continente. Nós temos uma aqui no Amazonas, algumas passando aqui pelo estado de São Paulo. Óbvio que vamos ter bastante no estado de São Paulo para os maiores polos industriais. Minas Gerais, enfim, Paraná, um pouquinho aqui da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Na região Nordeste, nós temos alguns terminais lacustres, ficam na parte da costa. Aqui no Ceará, nós temos, né, um ponto muito importante, que é o Porto do Pecém. É um terminal de transporte desse tipo de material também, certo? Nessa próxima imagem que a gente vai ver as refinarias e unidades de processamento de gás natural dentro do Brasil. Nós temos uma no Ceará, uma no Amazonas. Dentro do Nordeste aqui nós vamos encontrar refinarias no estado de Alagoas, Bahia, Sergipe, no estado do Rio Grande do Norte, e também no Ceará, né? Esse outro mapa aqui vai mostrar as redes de bacia de gás natural no Brasil, né? Então, tudo que está aqui marcado em vermelho e em azul são as redes de bacias de gás natural brasileira. E aqui um mapinha só para ilustrar para vocês aonde é que está acontecendo a prospecção do petróleo fora do continente, na região oceânica, certo? Então, nós observamos aqui 3.000 metros de distância da costa. Essas são as regiões onde vão ter a captação do petróleo. Vão ter algumas ilhas, alguns arquipélagos também nessa região. Ok? Bom, para hoje a gente vai apenas ver essa parte inicial do conteúdo, tá certo? Não vou direcionar nenhuma atividade para vocês hoje. Apenas quero que vocês pesquisem, leiam bastante o livro de vocês, pesquisem sobre o pré-sal brasileiro, pesquisem sobre a Petrobras, ok? E nas aulas seguintes nós vamos nos aprofundar mais ainda neste conteúdo. Por hora vai ser só uma apresentação mesmo, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários, podem falar comigo no grupo. E é isso aí.